Galera, tudo bem? Vamos iniciar agora então nossa segunda aula da playlist de Geometria Plana. Como prática, vamos para a tela do computador e vamos entender o conteúdo agora, ok? Então, como já falado na primeira aula, agora a gente vai ver então a parte de ângulos. Veremos classificação de ângulos, unidade de medida de ângulo, ângulos opostos pelo vértice, bissetriz, ângulos complementares e suplementares. É super fácil tudo isso, vamos com calma que a gente vai entender tudo certinho, ok? Então, relembrando, já vou antecipar o que veremos na próxima aula. Veremos a parte de retas, retas concorrentes e paralelas, paralelismo entre retas, ângulos correspondentes, alternos e colaterais, ok? Vamos iniciar então a nossa aula número 2 da playlist de Geometria Plana, vendo a definição de ângulos. Então, a reunião de duas semirretas de mesma origem dá então a origem a um ângulo. Então, se eu defino aqui duas semirretas OB e OA, entre elas eu tenho o meu ângulo, o qual pode ser definido então por diversas nomenclaturas. Eu posso definir esse ângulo como alfa, beta, ômega, qualquer letra do alfabeto grego, certo? Também posso definir nesse sentido aqui, A, O, B. Então, mostrando ali os vértices da minha semirreta, né? Onde no O é onde está o meu ângulo aqui, que é a reunião das duas semirretas. Ou também poderia demonstrar, então, por B, O, A. E aí colocar o chapéuzinho ali no O, que é a reunião entre aquelas minhas duas semirretas, certo? Então, só relembrando ali, o vértice é o O, ok? Que ele é o vértice das minhas duas semirretas. E os lados, então, eu vou ter o lado OB e também OA, certo? Formado pelas minhas semirretas. Aqui está um ângulo super tranquilo, vamos seguir. Agora a gente vai entender um pouco mais da classificação dos ângulos. Veremos ângulo nulo, agudo, reto, obtuso e raso. É bem fácil, a gente consegue ver uma sequência desses ângulos e ficar de maneira clara e visual na nossa mente o que são cada um deles, ok? Vamos começar a definir então esses três primeiros, nulo, agudo, reto, e todos eles eu coloquei em ordem para que tu consiga visualizar essa mudança entre os ângulos, ok? Então ali o ângulo nulo é aquele que vale 0 graus. Ele é representado, então, por uma reta assim. Por quê? Justamente como não existe ângulo entre as retas, eu consigo ver uma reta só. Mas, na verdade, aqui, eu tenho duas retas que estão uma sobre a outra. Então, eu não tenho nenhum ângulo ali. Os ângulos agudos são aqueles ângulos que estão entre 0 graus e 90 graus. Certo? Então, por exemplo, aqui eu poderia ter um ângulo agudo. Ou eu poderia ter assim também um ângulo agudo. Tanto faz, tá? Mas, Adriano, o que são 90 graus? E aí, justamente, é onde a gente parte para um dos principais ângulos que a gente vai utilizar sempre na geometria plana, o ângulo reto. É aquele ângulo que possui 90 graus. Então, ele geralmente é representado assim, um quadradinho, uma bolinha aqui. Mas poderia ser assim também, não tem problema nenhum, tá? Só assim uma nomenclatura especial para o ângulo reto. Então o ângulo reto é aquele que representa duas retas perpendiculares. Então poderia ter aqui uma reta R e aqui uma reta S. E eu digo então que a reta R é perpendicular à reta S. Sempre lembra assim, reto, reto, que tu vai lembrar o ângulo ali de 90 graus, ok? E aí, voltando para o ângulo agudo, é aquele que está entre 0 e 90 graus. Então, a gente já fez isso aqui, nulo, agudo está por aqui e o reto está assim. Então, já estamos fazendo essa curvatura aqui, ok? Vamos passar então para os próximos. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que está entre 90 e 180 graus, certo? Então, o ângulo obtuso, ele poderia ser representado aqui, por este ângulo aqui. Ele está entre 90, que é esse carinha aqui, né?
90 graus e 180 aqui, que é a partezinha deitada ali das minhas retas, certo? Então ali o ângulo obtuso, os ângulos obtusos são aqueles que estão entre 90 e 180. Então, ó, ângulo nulo, ângulo agudo, reto, o obtuso está fazendo assim. E agora o ângulo raso é aquele que está deitado. A gente pode pensar assim, ó, ângulo raso, igual a 180 graus. Acabamos de falar aqui. Então, eu fiz exatamente esse passo a passo contigo. Nulo, agudo está por aqui, reto, perpendicular, obtuso está entre 90 e 180 e o raso está aqui em 180 graus. Então, a gente fez toda a volta. Assim fica bem fácil de entender os tipos de ângulos, certo? Então, é só lembrar, a nomenclatura ela já diz. O que fica um pouquinho difícil ali é o agudo e o obtuso, mas sempre lembra assim, ó, o agudo é aquilo que é fininho, é estreito, então ele está entre 0 e 90. E o obtuso, algo que é maior. Até a palavra ela ajuda a lembrar, ok? Vamos seguir então, unidade de medida de ângulo. Quais são as unidades de medida que nós utilizamos? E a principal que nós conhecemos é o grau. O que é o grau? E a gente precisa pensar em uma circunferência. Se nós pegarmos uma circunferência e dividirmos ela em 360 partes, cada parte daquela circunferência, das 360, será representada por 1 grau. É simplesmente isso, certo? Então, e a gente tem outras unidades de medida, que são o minuto e o segundo. O que são isso, Adriano? Imagina que eu pego uma partezinha ali, daquelas 360 dos graus, então peguei 1 grau, e eu divido novamente, eu quero uma distância menor do que aquele 1 grau, então eu vou dividir novamente em 60 partes. Essas 60 partes serão representadas pelos minutos, tá aqui, que é esse tracinho aqui em cima. Mas eu quero uma unidade menor ainda, eu vou pegar um espacinho aqui dos minutos e vou dividir de novo por 60, e aí eu vou ter os segundos. Então, 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60, aqui faltou uma perninha ali, ó, 60 segundos, ok? Então, já trouxe aqui para ti uma tabelinha ali de conversão para sempre lembrar disso aqui, tá? Para eu passar de grau para minuto, eu multiplico por 60. Para eu passar de minuto para segundo, eu multiplico por 60 de novo. Se eu quiser fazer o caminho contrário, segundo para minuto, eu divido por 60. E se eu quiser passar de minuto para grau, eu divido novamente por 60. E aí a gente consegue ver já que se eu quero passar de grau direto para segundo, é só fazer aquelas duas multiplicações. 60 vezes 60, ou seja, 3.600. E se eu quero passar de novo de segundo para grau, eu faço a mesma coisa. Divido 2 vezes por 60, ou seja, divido por 3.600. Ok? Aqui então vimos a parte de unidade de medida de ângulo. Vamos entender agora o que nós temos ali como ângulos opostos pelo vértice, ok? A definição: duas retas concorrentes formam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Vamos entender agora olhando, certo? Tem duas retas concorrentes, ou seja, retas que se cruzam. Os ângulos formados opostos entre elas serão iguais, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, este ângulo alfa aqui, o ângulo que está oposto a ele vai ser alfa também. Mesma coisa para o beta aqui. Este ângulo beta, o ângulo oposto a ele vai ser beta também. Ah, Adriano, mas é só assim? Não, qualquer reta. Posso pegar aqui, ó, uma reta agora diferente. Vou pegar essa com isso aqui, ó, fazer ela bem diferente, tá? E aí eu vou te dizer, ó, esse ângulo aqui, se eu chamar ele de alfa, ele vai ser igual a esse aqui, alfa. E esse ângulo aqui, que eu posso chamar de beta, vai ser igual a esse ângulo aqui, que eu posso chamar de beta. E assim eu posso fazer assim também, ó. Esse ângulo aqui alfa vai ser igual a esse ângulo alfa, esse ângulo beta vai ser igual a esse ângulo beta. Como a gente já viu ali, agora há pouco na classificação dos ângulos, isso aqui provavelmente vai ser ângulo de 90 graus e todos eles vão medir 90 graus, certo? Mas vamos seguindo então.
Bissetriz. O que é uma bissetriz, tá? Uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, congruentes, iguais, idênticos, tá? Então, eu vou ter uma semirreta, aqui, ó, semirreta, que vai dividir aquele ângulo igualmente. Aqui, claro que eu não desenhei tão bem ali, tá? Mas ele vai dividir igualmente. Então, aqui, por exemplo, se o meu ângulo alfa era igual a 30, eu dividi ele ali em dois ângulos, beta, por exemplo, dois betas de 15 graus. Certo? Então, aqui eu posso representar assim, ó, com esse risquinho aqui também, que me diz que esses ângulos eles são congruentes, que eles são semelhantes, que eles são iguais, certo? Então, a bissetriz é de fato isso, uma reta que divide o ângulo ali igualmente, tá? Vamos ir para a última parte, então, que é a parte de ângulos complementares e suplementares, e eu estou te mostrando uma fórmula aqui, e além disso eu vou te fazer visualizar e entender isso graficamente, porque é assim que a gente entende. Se eu te disser alfa mais beta igual a 90, daqui a 3 dias tu não faz a mínima ideia do que é. Se eu te mostrar nas imagens o que é, fica muito mais fácil, tá? Então, vamos lá. Ângulos complementares são aqueles ângulos que somados dão 90 graus. E ângulos suplementares são aqueles que somados dão 180 graus. Como assim, Adriano? Vamos visualizar. Entendemos primeiro, então, a parte de complementares. Novamente, ângulos complementares são ângulos que somados precisam dar 90 graus. E aí, como é que a gente entende isso? Por exemplo, eu vou traçar aqui uma semirreta e vou te dizer aqui que esse ângulo alfa, ele mede 30 graus. E eu vou te perguntar, quanto que mede esse ângulo beta? Ângulos complementares, se eu sei que são complementares, a soma deles tem que dar 90 graus, portanto aqui eu preciso de 60 graus. Olhando para a figura, novamente, tu já deve saber que, como são perpendiculares aquelas linhas tracejadas, elas têm que dar 90 graus, ó. O ângulo entre elas tem que dar 90 graus. Então, para tu fazer complementares, sempre faz assim, ó. Já faz uma linha perpendicular à outra, e aí tu vai complementar os ângulos ali, tá? Ok, vamos seguir. Se eu te disser, por exemplo, que aqui o meu alfa é igual a 45 graus, quanto que vale o beta? Se eu preciso fechar 90, 45 graus. Isso aqui é muito importante, tá? Vai utilizar no Enem, vai utilizar na URGS, precisa entender isso aqui. Se é perpendicular, tem que dar 90. Lembra de complementar, um mais o outro vai ter que dar 90 graus. E aí eu trouxe ali para te mostrar, por exemplo, isso aqui não está ordenado corretamente. Aquele plano ali, ó, ele está em outra direção. Aquelas retas estão em outra direção. Isso não importa, porque se eu tenho ângulos complementares, a soma deles tem que dar 90 graus. Então, se eu te disser, por exemplo, que este ângulo aqui, ficou um pouquinho tortinho, né? Que este ângulo aqui mede 20 graus, quanto que tem que ter esse cara aqui para ser complementar? 70 graus. Novamente, aqui a mesma coisa, tá? Se eu te disser que, por exemplo, aqui mede 40 graus, este outro cara aqui tem que ser 50 graus, certo? Ângulos complementares. Vamos para os ângulos suplementares, e aí, estamos falando de suplementares, um mais o outro tem que dar 180. Nos complementares a gente desenhou duas semirretas perpendiculares, aqui a gente vai desenhar uma semirreta linear e vamos botar um pontinho no meio, tá? E aí, eu vou te dizer aqui, ó, por exemplo, se eu te digo que este alfa aqui vale 120 graus, vou te perguntar, quanto que vale beta? Para fechar 180, 60 graus. Novamente, é básico, mas é muito importante isso aqui. Se tu visualizar muito bem, isso aqui vai ser muito mais fácil de resolver as questões lá na frente, simplesmente pelo fato de conseguir visualizar e resolver rapidamente, tá? Então, se eu te disser, por exemplo, que esse ângulo alfa aqui vale 30 graus, quanto que vale beta? Para fechar 180, vale 150 graus, ok? E aqui a gente tem outras inclinadas, eu só trouxe para te mostrar que
segue a mesma coisa. Se eu colocar esse carinha aqui valendo 20 graus, esse outro aqui vai ter que ser 160 graus para fechar o 180, tá? Então, é sempre assim, ó. Se completou aquela curvinha ali, ó, meia curva na reta, é 180 graus. Se um for 20, o outro tem que ser 160. Se um for 40, o outro tem que ser 140 para fechar 180 graus, certo? Bem básico a parte de ângulos complementares e ângulos suplementares para gravar e nunca mais esquecer, ok? Então, aqui a gente termina a nossa aula número 2, vendo os ângulos, e eu já te convido para ir para a próxima aula número 3 da playlist de Geometria Plana. Grande abraço e até a próxima!